Diferentemente do que muitos acreditam, Deus não quer ninguém doente. Ele não quer. Ah, mas fulano está doente, fulano está sempre doente. Fulano está sempre doente porque ele não presta atenção na vida dele. A doença é, na verdade, um momento que todos nós vamos passar para que a gente compreenda qual é de fato o nosso papel e o que nós estamos fazendo aqui, para que a gente não sofra, gente. E enquanto não entendermos isso, muito provavelmente a gente vai continuar sofrendo, né? E ninguém veio, eu tenho absoluta convicção disso, ninguém veio aqui para sofrer, não. Ninguém. Muitos continuam revoltados com a perda dos entes queridos, né? E a perda é aquilo que eu estava falando agora há pouco. Não existe perda. Existe sim, né? Um sentimento que fica de que poderia estar aqui conosco, mas a gente sabe, o histórico de vida de cada um é particular, é singular, né? E é preciso a gente lidar com essa questão da morte física, né? Então estou falando para você aí que muitas vezes fica revoltado com o fato de você não compreender porque que Deus levou aquela pessoa que você tanto amava. Tem uma razão, tem um sentido. E de repente o sentido é até que para que você aprenda a conviver com esse momento. E você tem toda a chance do mundo de poder entender isso e passar adiante, seguindo o seu caminho. As doutrinas chamadas espiritualistas, elas cultuam a transcendência, ou seja, eu tenho a possibilidade concreta de viver num outro plano, que nós ainda não nos lembramos dele, não conhecemos, podemos até dizer assim, mas que eles existem e estão ao nosso redor para que a gente possa caminhar. Tem um texto que fala do seguinte, né? Deus seria muito injusto se Ele tivesse nos colocado aqui num único momento, numa única vida. Quanta coisa a gente deixou de fazer ou vai deixar de fazer quando a gente sair daqui, né? Então é importante a gente poder voltar para poder dar continuidade e poder seguramente caminhar. A vida se caracteriza como um longo processo de aprendizado e ela é pessoal e intransferível, né? Isso a gente precisa sempre lembrar. E eu gostaria de ler para vocês um texto que eu escrevi para a gente pensar um pouquinho sobre tudo isso que eu falei hoje. O texto chama-se Saudade Saudável. Preste bem atenção no que está escrito. A forma que as pessoas encontram de relembrar entes queridos que partiram para um outro plano é quase sempre a mesma e esbarra numa interminável lamentação onde a justiça do Criador é colocada à prova, salvo raríssimas exceções. No plano terreno, no dia 2 de novembro, é uma referência para muitos ainda chorarem suas perdas, entre aspas, quando na verdade não existem perdas, e sim ganhos ainda não dimensionados ou aceitos por todos nós. Se não vejamos, quando combinamos de vir para cá, aportamos sozinhos, ainda que amparados por pessoas especiais, que nos proporcionaram conforto para que a chegada pudesse ser caracterizada como um momento único. As experiências e vivências que se seguiram, positivas ou negativas, fizeram parte de um planejamento feito sob medida, para que caminhássemos da melhor maneira, aprendêssemos tudo o que fosse possível, até que conquistássemos a láurea maior de sermos considerados seres humanos. As trajetórias foram e continuam sendo particulares a cada ser, e quanto maior a compreensão e o entendimento, mais fácil caminhar ao lado de tantos desafios que fazem parte integrante do nosso painel de evolução. Uma célebre frase diz mais ou menos assim: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem. Não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Daí, nós concluímos, por tudo o que passamos merece as nossas melhores considerações e louvores. Muitos dos que choramos no dia a dia fizeram parte das caminhadas de forma brilhante por aqui. Ainda que no final de suas trajetórias, alguma doença oportunista tenha sido o mote para a sua partida. Diz o Criador em suas múltiplas manifestações
que as doenças são necessariamente produto de nossos estágios de irreflexão. Daí não termos quem culpar ou pretensamente acusar como responsável pela morte física daquele ente que continua sendo tão caro a tantos de nós. Nesta data, que ao invés de reclamarmos e lamentarmos os nossos mortos, que possamos agradecer ao Deus que acreditamos a excepcional convivência que pudemos desfrutar com esses seres que nos ensejam tanta saudade e lembranças. Agradecer pelos momentos, pelos aprendizados de infinitas características, pela oportunidade que tivemos de aprender ou apreender. Tanta coisa importante e útil. E embora tenhamos nos distanciado fisicamente desses seres que acreditamos terem desempenhado um papel fundamental em nossas vidas, que a partir dessa data nós possamos desenvolver dentro de nós um sentimento verdadeiro de não nos esquecermos deles, mas sem sofrimentos, trabalhando internamente outros valores, mesmo porque nossa mente viaja constantemente pelos mesmos caminhos que eles trafegam, intercruzando o tempo todo. A saudade, ela vai bater sempre nos nossos corações, mas será sem dúvida uma saudade extremamente saudável. Então, que a gente pense um pouco sobre o que fala esse texto e que esse texto nos ajude de repente a poder encarar esses dias, que estamos passando, onde se comemora-se de repente o Dia dos Mortos, mas que esses mortos que de repente até a gente não consegue entender muito, que eles estejam vivos, vivos nas nossas mentes, nos nossos corações e vivos dentro de nós, porque é essa forma que a gente vai continuar convivendo de uma maneira muito saudável. E eu gostaria de dizer para todos vocês, dependendo logicamente da forma com que acreditam, nesse dia de finados, que vocês nunca tenham vergonha de sentir saudade daqueles que amamos e que se foram, mesmo porque onde eles estiverem, nós vamos poder alcançá-los pelo nosso pensamento, pela nossa vibração, mas que seja uma vibração de amor, de uma coisa tranquila e que provoque em nós uma alegria e não uma tristeza, e que faça com que também a nossa vida seja da mesma alegria com que eles puderam desfrutar enquanto estivemos juntos no plano terreno. Que você tenha entendido o recado e que esse recado te ajude a suportar a dor das perdas que a gente sabe não tivemos e não vamos ter nunca, mas que ajude principalmente a que a gente possa seguir a nossa trajetória e caminharmos com segurança em busca da felicidade possível. Até o próximo programa.